Oi, eu sou a Gi e esse é o Da Estante, meu canal sobre livros. E hoje eu vim falar sobre Cupom Falso, do Tolstói. Esse livro chegou na livraria dia 7, se eu não me engano, de abril. E ele é um lançamento da editora 34. Sim, Tolstói já morreu faz um tempinho. Tá dizendo aqui que ele foi publicado em 1911, um ano depois que ele morreu, viu? Então existia ele em russo em 1911 e agora pro Brasil em 2023. Recentemente eu postei um vídeo sobre a morte de Ivan Ilitch, que foi o primeiro clássico russo que eu li, e eu tava afim de ler o Felicidade Conjugal dele também. E aí chegou esse, eu falei, não, estaciona tudo, eu preciso ler esse livro. O Cupom Falso é assim, é o segundo livro que eu leio do Tolstói e o segundo livro que eu leio de literatura russa, de clássicos no geral. Então eu ainda tô muito crua. E eu tinha gostado muito de A Morte de Ivan Ilitch, também era um livro super fino. E aí, quando chegou esse, eu já vi uma possibilidade de me aprofundar um pouquinho mais nesse tipo de literatura. Esse é o autor de Guerra e Paz e Ana Karenina. Nunca li nenhuma outra coisa, como eu acabei de falar. E aí, é assim, o Cupom Falso, ele se passa lá em 1800 bolinha. O Tolstói, ele traz um personagem, depois outro personagem, ele vai agregando a história, e a história vai fluindo de uma maneira bem novelesca, assim. E a história começa com o pai do Mitya, que agora eu não me lembro o nome, e são todos nomes complexos, eu nunca lembro. E aí, o pai do Mitya, ele se diz, ele tem muito orgulho de si mesmo, que ele é muito honesto, não sei o que lá, e tem um juiz acusando ele de alguma coisa, então ele tá emputecido nesse dia. E aí, o filho dele vai e bate na porta dele pedindo a mesada. E ele dá 3 rublos. E aí o menino pede um adiantamento, porque ele vai precisar de 6 rublos pra pagar um outro menino que ele pediu dinheiro emprestado. O pai chama ele de vigarista, que ele vai se tornar um vigarista, e isso porque aquilo não dá o dinheiro. Aí o menino, ele vai pedir ajuda pra um amigo que ele conhece, acho que é Mikhail o nome, não, alguma coisa assim, que é um menino já do ensino médio. Esse Mitya tem 14 anos. Esse pra quem ele vai pedir é um menino do colegial, do ensino médio mais velho, sempre rodeado de mulheres, que sempre sabe como arranjar dinheiro. E o Mitya, ele quer penhorar o relógio dele. Então ele quer um dinheiro honesto, ele vai penhorar o relógio e pegar o dinheiro de volta. E aí, esse menino, pra quem ele vai pedir ajuda, fala pra ele, não, tem uma maneira mais interessante da gente fazer isso. E aí ele pega a nota de 2 rublos que o Mitya tem e escreve um 1 na frente, e aí vira uma nota de 12 rublos. E aí eles vão numa loja de artigos de fotografia e tal, e compram alguma coisa bem baratinha e acabam trocando dinheiro. E aí o Mitya, assim, ele pondera um pouquinho, mas aí ele fala, meu pai me chamou de vigarista, pois eu vou agir como um vigarista. E aí ele age dessa maneira. E a partir daí, a gente vai ver a senhora que aceitou o cupom falso na loja de fotografia briga com o marido chama ela de tola, e aí nesse processo ela vai, tomar um chá na casa de não sei quem, enquanto isso o marido vai e acaba trocando o cupom com um lenhador, e aí o lenhador vai preso por usar um cupom falso, por tentar usar um cupom falso. E assim vai indo uma sucessão de acontecimentos devido àquele cupomzinho de um menino de 14 anos. É muito interessante a maneira como os personagens se cruzam, a maneira como a história vai se desenrolando, vai desencadear as coisas de uma maneira onde um personagem que foi preso injustamente depois, lá na frente, por ser acusado de roubar um cara, tudo isso assim, pessoas que foram prejudicadas por aquele cupom, aquele efeito borboleta, sabe? Esse cupom falso foi gerando tantas coisas, e aí tem um cara lá na frente que os cavalos dele são roubados, ele acusa um cara específico, esse cara específico vai preso, não tinha nada a ver com a história, e aí quando ele sai da cadeia ele vira um assassino, e aí esse assassino, no final da história, ele vai estar servindo o Mikhail, que ajudou o Mitya. Eu acho que não é Mikhail o nome, mas eu vou chamar de Mikhail que é mais fácil. Que ajudou o Mitya a fazer o cupom falso. Então assim, a coisa dá um giro enorme. E é muito legal acompanhar a maneira como a história acontece. Cara, eu fiquei assim, impressionada. Eu já tinha ficado super interessada pela maneira como Tolstói retrata os casais em A Morte de Ivan Ilitch, tanto que eu quero ler o Felicidade Conjugal, que retrata a história de um casal. E aí, nesse aqui, você passa por diversos maridos, mulheres, e assim, o Tolstói, ele traz maridos pra época, de acordo com a época, que as mulheres são mais submissas e tudo mais, mas, os maridos, eles se arrependem das coisas ruins que eles falam ou fazem, as mulheres se empoderam um pouco mais e falam o que elas querem, o que elas não querem, eu não quero mais falar com você, e por aí vai indo, coisas que, assim, em 1800,
perto de 1900, não era bem assim ainda, mas você vê que talvez o Tolstói tivesse uma visão de casamento um pouquinho mais respeitosa, um pouquinho menos problemática, assim, eu diria. Não... Aí vai ver, você puxa a história do cara, ele tem vários, sei lá, casamentos problemáticos, mas enfim, é o que eu tô falando da minha visão. Parece que o Tolstói tem essa visão de casamento um pouquinho mais respeitosa, uma troca mútua, como deveria ser, né? Mas naquela época a gente sabe que não era. Então eu fico muito interessada na maneira como ele traz os casamentos, onde ele traz os homens como essas figuras respeitosas, brutas, não sei o quê, mas para com as mulheres, a maioria dos homens na história, tem os que são os cretinos, mas a maioria dos homens na história, tipo, tem essa troca com as mulheres. E tipo, não esse trato de submissão e você responde a mim, não, é mais o que deveria ser normal, sabe? Então isso me interessa muito. E assim, a história é super rápida, são 80 páginas no total. E aí assim, o livro todo ele tem 100 páginas, 95 páginas, porque depois que chega nas 80 páginas de história, tem um apêndice da tradutora e tudo mais, conta um pouquinho do autor. E assim, no A Morte de Ivan Ilitch, acho que tinha 80 páginas, só que, tipo, só 50 era a história e 30 era sobre o autor, sobre a tradutora, não sei o quê. E aí eu fiquei, eu li super rápido, achando que a história ainda ia acabar, ainda tinha um pedacinho, e não tinha. Esse aqui é na mesma pegada, a 34 sempre coloca uma parte no final contando sobre o autor, contando sobre o tradutor, uma nota do tradutor, então esse aqui também tem. E, gente, assim, eu indico muito, ele chegou agora, ele é um super lançamento, e aí eu li, assim, você lê numa sentada. O A Morte de Ivan Ilitch, eu tive que digerir um pouco mais. Esse aqui foi mais fácil a leitura, sabe? Eu sei que as literaturas russas e tudo mais, Tolstói, Dostoiévski e vários outros que eu não me lembro o nome agora, eu sei que eles são mais difíceis. Você tem que estar afim e digerir essa história. E foi assim com A Morte de Ivan Ilitch. Eram só 50 páginas, mas eu passei umas 2 semanas lendo, porque eu tinha que ir indo, sabe? Nesse aqui, eu não sei se é porque eu já tava um pouquinho mais adaptada com a escrita dele, ou se porque eu tava muito afim de ler, ou se porque de fato é mais fácil, mas eu achei mais fácil de ler. Então, assim, se você quer começar a ler, eu indiquei muito A Morte de Ivan Ilitch. Eu indico até que esse daqui também, porque ele tem uma escrita mais fluida, assim, sabe? Os livros são divididos em, tanto esse quanto A Morte de Ivan Ilitch, em primeira e segunda parte, e tem os capítulos dentro dessas partes e tal. Assim, super tranquilo de ler. Você consegue terminar um capítulo, dar um descanso, depois continua. É bem tranquilinho. Então, assim, eu fiquei impressionada com a escrita, que eu já tinha ficado impressionada antes, e fiquei satisfeita com a maneira como a história acontece e com a facilidade de ler a história. Então, assim, eu indico bastante e vou tentar vender o máximo possível na livraria, porque eu gostei muito. Eu acho que ele tá saindo por R$48 lá na livraria, e aí eu vou deixar aqui embaixo o link onde vocês podem encontrar ele pra comprar. E vou deixar aqui embaixo meu Instagram também, onde eu posto várias coisas de lançamentos, que chega, que sai, que tá promoção, que tá tendo na livraria onde eu trabalho. Então, se vocês quiserem me acompanhar, vou deixar aqui em cima se eu tiver habilidade suficiente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, me contem o que vocês acharam, tanto desse quanto do outro, quanto de qualquer escritor russo, porque eu tô afim de ler mais. E é isso. Um beijo. Até a próxima.